Bem-vindas, bem-vindas. Vamos falar um bocadinho sobre as birras. O que é que vocês sabem sobre as birras? Digam-me só. Que normalmente acontecem quando não há oxigênio no cérebro da criança e Ok. que são reflexo de quando não há, ou seja, são reflexo de um biorritmo não ajustado, Ok, não acompanhado, né? não acompanhado, sim. E como é, por que que a criança fica com o cérebro sem oxigênio? Uma criança ficar sem oxigênio faz parte do desenvolvimento da criança, é isso? Por que que Não, isso não, não. acontece? Ok. Acontece porque ela ficou chateada ou está num estado de euforia. Sim, ok. Boa. Muito bom. Eu gostei da tua definição, Emília. Obrigada. E tu, Ok. Domingas, o que é que tens para dizer sobre as birras? As crianças, algumas crianças fazem birras quando não estão a ser compreendidas. Quando o adulto não está a compreender, está a interromper sempre alguma atividade que ela quer fazer, não está a deixar fazer alguma coisa. Então, a única forma dela se comunicar ou fazer com que o adulto lhe compreenda é o choro. Por exemplo, Uhum, uhum, logo ao nascer, os bebês não falam, a forma deles se comunicar é por meio do choro. Quando fazem cocô, choram, quando uhum. choram, quando têm sede, choram. Então, as birras também é uma forma da criança se comunicar. Vocês sabem que há bebés que não choram, né? E se tu Sim, aplicas o sim. descobrir a vida logo no início, os bebés não choram mesmo. Se tu não aplicas, Uhum. choram. E então ela não tem necessidade de chorar porque nunca usou o choro para alguma coisa, né? Nunca sofreu internamente ou externamente, sempre teve o adulto ali para perceber o que estava a acontecer com ela, né? Então não precisa de chorar. As crianças que têm necessidades especiais, elas já vão, a primeira coisinha, tentar chorar, mas não chegam até a birra, se tiver aquele adulto lá perto dela, ok? Isso por experiência própria mesmo, porque realmente funciona. Então, a não ser que a criança depois, lá está, tenha algum problema interno, né, dentro de si, mas também não é necessário que aconteça, depende mesmo do alinhamento da mãe com ela própria. Sim. É mais isso. Gostei muito das vossas definições, estão alinhadas com o facto de a birra não ser algo necessário, não é? Claro, é sempre ter um olhar diferente para com a criança, ok? Isso é muito importante. Não podemos continuar a olhar para a criança como algo que é diferente do adulto, mas para a criança como uma construção do adulto, né? Então, é importante termos um olhar muito diferente para nos conectarmos com a criança e repensarmos o que é que nós chamamos de birra. Será que é mesmo algo que deve ser acolhido, como toda a sociedade hoje em dia diz? Porque há uns, eh, sei, quase 10 anos atrás, vamos dizer assim, todas as pessoas não diziam que birra é para ser acolhida, né? De repente, o mundo lusófono decidiu que as birras devem ser acolhidas porque faz parte do desenvolvimento da criança, a birra. Ok. O que é que vocês acham disso? Quando a criança, Yuri, está a fazer uma birra, acolhermos a birra e consciencializamos a criança de que não é necessário fazer isso para ela ter e que há outras soluções de resolver o problema dela, isso é benéfico. Agora, dizer que faz parte do desenvolvimento da criança, eu nego. Eu nego. Exatamente. Ou descobrir a Dentro vida, a minha filha não tem birra. Exatamente, Então, mas é isso mesmo, não é só aceitar de forma normal, como faz parte do comportamento da criança, mas sim aproveitar essa dificuldade para capacitar a criança, certo? sim, certo. Muito bem, mesmo isso, porque eu quando digo a criança não dá cola à criança dessa forma, a pessoa o quê? Não dá cola à criança, mas é criança. Quando eu digo a criança não deve fazer birra, porque justamente houve um adulto que não a entendeu, o que é que as pessoas ouvem? A criança não tem que fazer birra. É? Só ouvem o início da frase, parece. E então é mesmo isso, é tudo, não existe nada preto ou branco na realidade, é tudo no cinzento, né? E esse cinzento depende do nosso nível de autoconhecimento. Pronto, então eu quero que vocês saiam desta aula mesmo com ferramentas práticas para evitar as birras e, mais importante, para entender as crianças de forma mais profunda, ok? Então, Ok. vamos pensar da última vez em que nós vimos uma criança, os nossos filhos, a ter uma explosão emocional. Quando é que foi a última vez para vocês? A última vez para mim foi quando a minha filha na escola foi acusada injustamente. E ela Aí reagiu a fazer birra? ela chegou em casa, sim, 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 gritar e gritou que não fez, e já.
Ok, falava, né? Porque normalmente a birra não se fala muito, né? É só Não, ela gritos. falava. Não, Ok, ela gritava e falava. ok. Do meu lado foi o William, foi há uma semana ou duas atrás. Ele gritou, ele estava zangado com a irmã e ele gritou no quarto dele: Estou a sentir raiva, estou a sentir Uhum. muita raiva. Eu, o que se passa com o moço? Yeah. E tu, Domingas, quando é que foi? Aqui normalmente as birras são, mas quando as duas estão assim a brincar, de repente uma se exalta, e aí fica a gritar, aí a chorar, quase todos os dias. Muito bem, então vocês as duas fizeram exatamente o que eu fiz, é que explicaram o que aconteceu antes para percebermos essa explosão emocional da criança, certo? No caso da Sim. Domingas, é o mesmo caso do que eu, os irmãos que não estão a entender. Então, aqui temos que resolver essa parte, como capacitar os irmãos para se entenderem, certo? Então, aproveitar essa Uhum. ocasião para mostrar técnicas. Por exemplo, uma técnica muito boa mesmo, que é a técnica do coach mesmo, que é pôr os dois irmãos à frente um do outro, ok? Pedir para se olharem nos olhos durante uns 40 segundos. Quanto mais a criança olha no olho da outra pessoa, mais ela começa a mudar a energia dela e transforma em amor, ok? E depois, a segunda técnica é, depois disso, darem um abraço de pelo menos 1 minuto, 60 segundos. O abraço é algo que muda a nossa visão para com o outro. Esta técnica é usada sobretudo entre pais e filhos, ok? Mas é essencial entre irmãos. Eu tenho um post sobre isso, não sei se já chegaram a ver, depois eu mando lá para o grupo. Tem um post em que a Lúcia e o William fazem isso. Eles estavam a discutir antes do post, antes de eu começar a filmar a técnica. E eles vão-se embora abraçados a dançar. Não é preciso dizer mais nada. Eles amam-se, eles são irmãos. E é uma coisa importante aqui que temos de ter em conta. Não sei se vocês já ouviram falar das constelações familiares. Já. Já fiz. Boa. Constelações familiares, bom, eu não explico da forma como as pessoas explicam, porque eu acredito que isso é uma. Enfim, há a constelação familiar original, que é simplesmente perceberes que tu vens de geração em geração e não estás naquela família por acaso, né? Não tens aquele irmão por acaso, não tens aquela mãe por acaso, vieste aqui para resolver coisas com eles e muitas vezes é sempre a mesma família que volta, é sempre a mesma família que volta, ok? Então, imaginem que há 10 gerações atrás a nossa família era escrava. Eles sofreram muito, sofreram guerras, sofreram muita coisa, fome, pobreza, ok? Sofreram muita coisa. Então, isso está entranhado geracionalmente de pessoa em pessoa, pessoa em pessoa, em pessoa em pessoa, ok? E muitas vezes não conseguimos ir lá buscar a origem do problema porque já começou a acontecer. Foi o momento em que as nossas famílias viviam momentos muito negativos. Hoje em dia não vivemos tanto, né? Não temos mais a guerra, não temos mais a fome, há muita coisa que já ultrapassamos, né? Então, isso está entranhado de geração em geração, ok? Pronto. O conceito de constelação familiar que ouvimos por aí, atualmente tem 3 regras e temos que respeitar as 3 regras para podermos estar alinhados. Eu não concordo nada com isso, já? E já justamente me informei. A outra forma de fazer constelações familiares, que é a que os Shobas fazem. Os Shobas em Angola, os que ainda existem, né? Fazem constelação familiar. Então, eles põem a família uns com os outros, fazem mediação familiar com a família e vão resolver com os rituais deles, né? Os problemas, os traumas geracionais, as crenças geracionais e os limites geracionais. Porque eu posso ter um antepassado, por exemplo, que tinha uma crença muito grande contra o dinheiro. Ele não suportava dinheiro. Imaginem. E eu estou a trazer isso para essa Uhum. vida. Nada do que eu estou a trazer para essa vida. Eu estou a tentar resolver, que eu me resolvendo, vou resolver todas as outras gerações atrás. Então, se eu tenho um grave Uhum. problema com dinheiro, se eu tenho um grave problema com relacionamento, se eu tenho um grave problema com a maternidade, seja qual for o problema da área da minha vida, é porque justamente eu tenho a oportunidade de me resolver, porque eu tenho consciência. Na altura deles não tinha internet, não tinha mentorias, não tinha coach, não tinha nada, né? Então, eu tenho a oportunidade de me resolver e eu vou estar a resolver toda a linhagem geracional. E o que é ótimo, porque as próximas já não vêm com esse problema. Está bem? Pronto. Tá bem. Então, temos de ter em conta isso. Muitas vezes nós não aceitamos certos comportamentos dos nossos filhos
Percebemos que às vezes quando a criança do 0 aos 3 não é nada mais do que um reflexo nosso, certo? Um reflexo das Certo. nossas emoções, da nossa forma de reagir, da nossa energia, ok? Então, sem querer, nós preparamos a criança para a birra. Como? Cortando a conexão. Ainda hoje eu vi isso. E a filha dela estava ali por perto, 4 anos. Olha, eu passei 2 horas a ouvir cada absurdo. Sai daqui, tu és uma chata. Mãe, és uma chata. Para de tocar, para de fazer, vai-te embora, não te quero aqui. E a insultar mesmo também, muitos insultos. E ela falava com a filha assim, muito agressiva. E ao mesmo tempo a dar uma energia de afasta-te de mim que eu não quero-te. Então, o que é que acontecia com a menina? Ela vinha mais para cima. Ela vinha mais para cima, ela vinha mais para cima. Então, claro que eu interferia sempre, né? Falava com a menina para que não chegaram à birra, porque estava a subir cada vez mais, a subir cada vez mais. O que é que eu digo sempre? Não disse a esta mãe que ela não estava preparada, claramente. Eu perguntei se a menina podia pintar e buscar as canetas de feltro. Ela disse que não, está proibida. Então, o que é que eu digo normalmente às pessoas, não esta mãe, mas outras pessoas, é: depois do quarto não, vem a birra. E o não pode ser dito de várias formas, mesmo que não seja a linguagem. Pela energia, mesmo se não for um não, não, né? Sai daqui, não podes, não faças, eu tenho medo. Essas coisas negativas que nós fazemos sem querer com as crianças, porque nós temos coisas para resolver geracionalmente há muito tempo. E estamos a continuar a sofrer com isso e a incutir na criança a seguir. Tá bom? Por isso é que nós temos que perceber que, quando nós falamos de constelações familiares, nós estamos a falar da família, sim, mas pode haver um professor que uma vez fez parte de uma família nossa que alguma coisa aconteceu entre nós. Pode ter sido um colega da escola também, que não vou falar de vidas passadas, porque isso não acontece, né? O que acontece é ter várias vidas em paralelo ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro acontecem constantemente. Não vou falar de vidas passadas, mas vou falar de outros teus eus que estão a viver em outros momentos, né? No passado, no futuro. Isso está a acontecer, está a criar nós naqueles sítios, então nós temos o reflexo disso aqui, na nossa dimensão, chamada terceira dimensão. A dimensão que tu podes apalpar o que tu vês, terceira dimensão. Okay? As pessoas estão espiritualmente elevadas, estão na quarta dimensão. As pessoas que já morreram em que são tipo Jesus Cristo, enfim, são pessoas assim, santas, né? Já estão na quinta, sétima, oitava, décima, tem muitas dimensões. Enfim, nós estamos na terceira só, nós somos pequenininhos, entendemos muito pouco, porque só entendemos o que vemos, né? Tem que apalpar o papel para saber que é papel, né? Estou a entender, né? Enfim, então isso para vos dizer o quê? Que já vem uma carga emocional ali, sem querer, da própria criança, que faz parte da nossa família, de nós também fazemos parte da nossa família, e esse conflito acontece de forma invisível, o adulto a tentar proteger-se, o adulto com a sua criança interior ferida, o adulto a não querer que haja interferências da criança naquele momento em que ele está a olhar para dentro dele ou a fazer algo de importante ou que não tem tempo, não tem disponibilidade, e isso afeta literalmente a emoção da criança. Afeta tanto que vai para o cérebro e cria uma explosão no cérebro da criança, literalmente, porque para eu vou chegar ao ponto de ter uma crise emocional em que eu faço assim, assim, né? Quer dizer que eu já estou num nível muito alto de sobrevivência. Já aconteceu uma vez, já aconteceu 2 vezes, já aconteceu 3, 4, 5, 6 vezes. Eu já percebi que o adulto só me dá aquilo que eu preciso, que é amor, disponibilidade, escuta ativa, tocar em mim, né? Quando justamente eu faço essas crises. Então tornou-se como uma dança, só como uma dança de rock and roll, né? Então, o adulto faz não, 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 o adulto faz ok? Então, mas é uma dança na mesma, né? Estão a dançar os dois, mas cada um contra o outro, né? Então, é isso que acontece. E eu digo, eu acho que vocês já ouviram isso no curso várias vezes. Eu digo sempre uma coisa que é, para a criança chegar ao ponto de gritar, sem falar, a birra autêntica, a birra final, tá bem? Aquela mesmo que toda a gente descreve, que vocês cara, nunca viram, também nunca vi. Essa deita-se ao chão, atira-se para o chão, faz assim, grita, essa coisa toda, né? Essa tal birra, ela só acontece. Por quê? Porque o adulto fechou os olhos, não viu a criança. O adulto está na sociedade a viver a vida dele. O adulto não ouviu a criança. Não, não fala, não quero. Não. O adulto não falou com a criança calmamente.
O adulto não tocou na criança. Então, o adulto fechou os seus sentidos para com a criança. A criança faz exatamente a mesma coisa que o adulto está a fazer, está a refletir, ok? O que ela está a ver, a sentir, a ouvir. Então, ela vai fazer isso em potência 100, eu vou dizer até 1000 para ela, porque a birra da criança faz-lhe muito mal. Como é que um ser tão pequenininho vai se pôr naquele estado emocional? Aquilo pode afetar o coração dela, aquilo vai lhe dar doenças, vai baixar o sistema imunológico dessa criança, como se não houvesse outra solução. Então, esta criança não tem opções. Né? E aqui entra o que a Emília estava a dizer, não tem outra opção. Então, temos que lhe dar a opção nesse momento. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma questão? Vamos aproveitar que somos poucas. Tudo bem, Yuri? Não tem nenhuma pergunta? Não. Ok, então, eu só posso dizer uma coisa. A birra é um rótulo que impomos à criança. Usamos essa palavra para descrever algo que não entendemos completamente, que é, na realidade, uma explosão que acontece quando a criança se sente incompreendida, frustrada ou sobrecarregada. Ela não está a manipular, não está a desafiar ninguém, ela está a pedir ajuda. E já chegou ao ponto em que já está a ser desumano para ela o comportamento do adulto. Está a ser muito desumano. Porque sabe uma coisa? O primeiro corpo que existe, antes mesmo da criança ter um corpo físico e vir ao mundo, é o corpo emocional, que vem justamente com a programação toda geracional, mas também vem com outras coisas que, se calhar é demais falarmos aqui, mas que vem com outros eus que estão a viver no passado, que estão a viver no presente, que estão a viver no futuro. Ok? Tive uma mentora há 2 semanas atrás que nos explicou isso muito bem, e ela dizia assim: imagina que tem 2 gêmeos, né? Tem gêmeos na barriga da mãe. A mãe trabalha durante a gravidez, dedica-se a 100%, vai às compras comprar o quarto dos meninos e tudo mais. Há um dos gêmeos que vai interpretar como a minha mãe é o Márcio. Há outro gêmeo que vai interpretar como ela está-se a sobrecarregar. E então ele vai entender de forma diferente, por quê? Porque, embora os dois sejam da mesma família e tenham a mesma programação familiar, eles são individuais, né? Eles não são a mesma pessoa. Ele está na barriguinha da mamã, justamente, e ele está com essas coisas todas a serem influenciadas por todos os lados. São energias, ok? Por isso é que a birra é uma coisa muito ligada à espiritualidade. As pessoas que permitem as crianças fazer birra são pessoas que não estão alinhadas com a sua espiritualidade, com o divino dentro delas. Podem ir à igreja, podem falar com Deus, podem fazer tudo o que quiserem, mas não sabem o que estão a fazer. Só fazem porque têm que fazer. Ok? Uhum. Então, é muito Sim. importante fazer essa ligação, porque a criança sente a energia, e a energia são os átomos, né? Pois o positivo mais o positivo juntam-se. Se for o positivo e o negativo, ok? Então, a Repela. criança vem com a sua alegria, vem com a sua disposição maravilhosa, e tem um adulto negativo, positivo. Depois do momento em que faz, ok? É uma coisa, então tem tudo a ver com espiritualidade, que tem a ver com a física quântica. Vocês já sabem hoje em dia que a espiritualidade é explicada pelos cientistas através da física quântica. Não é nada mais do que átomos, moléculas e tudo mais que eles estudam mesmo. Ainda há pouco tempo eu mandei-vos um estudo científico sobre isso, não sei se chegaram a ver, ok? Sim. Eles estudam mesmo isso na prática para ver o que é que está a acontecer. O cérebro Uhum. infantil, então, está sempre nesse desenvolvimento ligado ao seu corpo, ligado às suas emoções. Vocês sabem que o cérebro é a última coisa que se desenvolve, certo? O final do desenvolvimento acaba com o cérebro, justamente. Então, é isso. As crianças têm o córtex, está do cérebro, ok? Córtex pré-frontal, ok? Que é responsável pelo controle das emoções. E esse córtex desliga-se. O que é que acaba por acontecer? O cérebro primitivo, que é o quê? Que é a Birra. explosão emocional, diz? Birra. Que é a explosão emocional, a birra, que acontece porque o sistema límbico, justamente, lida com as emoções, assume um controle diferente. Então, não há mais controle do córtex frontal, controle das emoções. O que há é o límbico, que lida com as emoções, que assume esse controle total, sem estar controlado por outra coisa. Está em cima, que permite fazer desculpa, a razão, né? De fazer, ok, calma aí, tem outras soluções, ok? Então, isto é biológico, é natural, ok? Então, pode ser evitado quando justamente entendemos quais são os gatilhos, né? Por exemplo, se eu tivesse algo para resolver dentro de mim sobre o facto dos meus filhos não me obedecerem e não ficarem quietos,
porque eu, na minha infância, vivi isso, né? Que vem de geração em geração e não resolvi isso. A cada vez que eles vão me interferir, ou que vêm para interferir, ou que estão a fazer barulho, eu não ia reagir de forma calma e falar com eles de forma como se falasse com um adulto, basicamente, né? Se vocês estivessem ali naquela sala a fazer barulho, eu ia dizer uma coisa, por favor, Emília, Domingas, podem fechar a porta, está a interromper-me isso, né? Ia falar convosco da mesma forma. Não tem nada para resolver Sim. convosco. Então, foi o que eu fiz com os meus filhos, que eu faço com a Lúcia. Pronto, o que é que acontece? Se eu tivesse um gatilho, então, algo que acionasse em mim uma coisa não resolvida na minha criança interior ou das gerações em gerações, eu ia reagir explodindo. E há pessoas que fazem pior, não falam, trancam a cara, fazem os olhos, né? Então, e justamente esse ia ser o gatilho que me dá o alerta de que eu não estou bem. E eu própria já estou a perder o controle das minhas emoções. Então, eu já comecei, eu adulta, a fazer uma birra. Só que eu não exteriorizo a birra, porque quando eu era pequena aconteceu o quê? Se tu estudasse a tua birra, castigo, mangueira, água fria, seja o que for, né? Para te acalmar, que fizeram na tua infância. Certo? Então, eu vou não exteriorizar. Sobretudo em Angola, ninguém exterioriza as suas emoções, né? Então, eu não vou exteriorizar. Mas aquilo dentro vai fazer um... Primeira ocasião que eu tenho sozinha com a criança, agora... Há uns que os beliscam a criança para se vingarem, né? Então, isto está a acontecer dentro de nós primeiro, só que nós não exteriorizamos. A criança exterioriza. Isso é que eu digo sempre, a birra nunca começa na criança, ela acaba na criança. Ela começa no adulto. Okay. Eu gosto muito deste assunto. Sabem que eu investiguei muito, muito a origem da birra, desse rótulo, de onde é que veio, porquê do como, porquê que estão a fazer isso com as crianças. Enfim, agora imagina uma criança. Dormiu, não dormiu as horas suficientes que ela tem que dormir desde que nasceu. Alguém dá-lhe de comer à noite. Tá bom? Alguém dá-lhe papa na hora de jantar. Ou alguém dá-lhe sopa na hora de jantar. Em vez de ter comida que ela precisa para dormir bem à noite. Ela não tem substância para aguentar a noite toda. Ela vai acordar com fome ou com dor de barriga, porque à noite não se faz a digestão. Então, a papa, o leite vai lhe fazer muito, muito mal. Okay? Imagina que essa criança nunca teve uma massagem com pico de crescimento. Os dentes estão a crescer ao mesmo tempo. Não tem controle nenhum das suas emoções, porque é um bebê, não percebe nada. Vou explicar um bebê de 9 meses o que são emoções? De 1 ano, o que são emoções? Não, não, não. E ela continua assim, dorme pouco, ninguém lhe explica as emoções, come mal, aquilo dói, tem dor, já se habituou à dor até, mas é inconfortável, ok? E chega um adulto, justamente, acontece isso. Ela vai explodir. São várias coisas ao mesmo tempo, mas é que ela não aguenta, ela explode facilmente. Porque às vezes, quando nós cavamos o problema, não é aquele problema que foi tão evidente. Da Lucy e William discutiram. Da Doriana, ok, merci. Não foi só a escola que lhe fez sofrer aquilo, que já vinha de muito mais tempo atrás. Não foi só as filhas da Domingas que tiveram a discutir, já vem de muita coisa atrás. O que eu quero dizer com isto, meus amores, é que quem faz a birra não é o birrento. Quem é o birrento é o outro que provocou a birra. Eu estou a entender a minha lógica. Só que Sim. o outro que provocou a birra é mais fácil fazer com que já a criança faça uma explosão. Ok, que assim vai estar satisfeito. Ok, já está. Do que ele próprio exteriorizar, porque normalmente é um adulto, normalmente é um irmão mais velho, tá bom? E que ele quer provocar aquilo no outro, para o outro sair culpado da história para ele não ter que se resolver. Então, esta pergunta de como é que eu posso fazer diferente para nós conseguirmos? Vem resolver a tua criança interior, vem exteriorizar aquilo que tens para dizer que tu não disseste. Faz sentido? Tentar fazer com que as pessoas se reconectem com elas ao podermos justamente ajudar na birra e perceber isso. É como aquela história do bullying e do buller, né? Muitas Sim. vezes nós sofremos com a vítima, porque ela sofreu de bullying, mas desculpem só, é a mesma coisa, a mesma lógica, ok? A vítima não é quem sofreu de bullying, a vítima é quem faz bullying. Só que é Sim. mais fácil para ele provocar isso no outro, para o outro exteriorizar as emoções que ele não consegue exteriorizar. Vai entender a lógica, né? O William, por exemplo, sofreu bullying agora há muito tempo. Eu não fiquei com pena dele. Eu disse, porque a pena não vai ajudar em nada. Dei-lhe várias Sim. ferramentas, ajudei-o, inclusive, a defender-se, mas sem atacar outra criança, porque eu já estava a começar a devolver
Batiam, ele batia-lhe. Depois o outro dizia que o William tinha-lhe batido. O William depois deixou de bater e ele começou a chorar cada vez que lhe batiam. Existem outras maneiras de fazer isso ainda, ok? Eu disse simplesmente, a partir de agora, meu filho, cada vez que o rapaz te disse fizer mal, tu dizes, olha, isso não só é falta de respeito, como eu tenho te dito. Queres um abraço? Então dá-lhe um abraço, mas tipo nas calmas, não precisas te zangar. Fica só calmo, vais ver que funciona muito melhor. Realmente funcionou. Desde então, já passaram 3 semanas, o rapaz nunca mais falou do menino que lhe bate. Pronto, então é isso. Será que eu ouvi a criança? Será que eu ouvi o que ela precisava? Será que eu estou presente de verdade? Eu estou distraído com os meus próprios pensamentos e tarefas? Como é que está a minha energia emocional? Antes de mais, como é que está a energia emocional da professora? Como é que está a energia emocional da irmã? Não olhem para a criança que está a fazer birra, olhem para o outro. O outro é que está com problemas. Yuri, por exemplo, isso acontece com a criança, mas também acontece com o adulto, que não consegue comunicar. Ele Uhum, vai fazer birra, ou seja, ele vai criar uma situação uhum, em que a outra pessoa, né, uhum. tenta para a outra pessoa tentar interpretar o que está acontecendo com ele. Exatamente. Ele não consegue sentar e conversar, É exatamente isso. explicar. Ok. Exatamente. Então, socialmente falando, muitas pessoas fazem isso. Olha, eu vou dizer, eu era a primeira pessoa a fazer birras. Foi assim que eu entendi as birras. Meus filhos não faziam birra. Quem fazia birra era eu. E vieram com a minha mãe, claro, né? Com o pai deles também, porque eram adultos não preparados. Mas comigo não faziam, porque eu quando explodia... Bom, eu quando explodo, eu explico depois e peço perdão e tudo mais, tudo mais. Mas também não os batia nem nada. Mas eu, quando explodia, eu estava com problemas de tireoide e não sabia, né? Então tinha explosões muito grandes. Para mim, eu estava a fazer birra. E uma birra bem grande. Por quê? Porque os meus filhos não estão a entender nada. Já que birra é uma coisa que não se entende, certo? E é um rótulo. Então, eu sou a primeira a fazer birras, porque eles não estão a entender nada. E o que é engraçado é que a educação que nós lhes damos, desde o nascimento, o mais cedo possível, essa educação, eles não têm medo de dizer as coisas mesmo, estou zangada com eles. E eu fazia mesmo, Sim. está muito desarrumado, porque fazia-me confusão a desarrumação. Arruma! Eu fazia a minha birra. E o William só fazia. O William e a Lucy, mas o William mais. Mas respira. Mas eu acolho a tua emoção, mamã. Eu acolho a tua emoção. Depois eu dizia, mas entendeste? E eu não entendi nada. Doeu-me tantas orelhas, mamã, mas doeu-me tanto que eu não entendi nada. E eu fazia, né? Outra pessoa não ia no lugar e ia fazer, eu fazia, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim, isso não sou eu. Yeah. Então, eles ajudavam muito, porque justamente eles sempre tiveram as ferramentas para lidar com eles próprios, com as emoções deles. Então, qualquer pessoa à volta que tenha esse problema, eles vão ajudar sempre. Por exemplo, agora ando com uma de... Ando a fazer um exercício mesmo de autorresponsabilidade em grupo, em que pediram-nos para... Temos que acolher, aceitar e ser responsáveis. E no acolhimento, temos que pôr aqui um elástico, e sempre que houver um desafio que nos faz explodir, temos que mudar, respirar fundo, mudar e dizer que todos os desafios vieram aqui para nos ensinar a evoluir e a crescer. Então, estamos a fazer os exercícios ontem sexta-feira. A minha cabeça está onde? Tenho que fazer programas, tenho que fazer fichas de atividades, tenho que preparar o programa de Natal, descobrir a vida, depois tem o programa também de arte de conhecimento para tipo, e passei mesmo a noite a trabalhar, meninas, até às 6 da manhã, eu só fui para a cama às 6 da manhã. Esses meninos têm que se despachar, né? Já não estou neles, já estou no meu futuro que ainda nem existe, estou na pré-ocupação, ocupar-me antes, pré-ocupar-me. Então, a criar em mim em tal energia, né? Pronto. O que eu fazia? Claro que eles não fazem birra, não têm esse hábito, então não fizeram birra. Estavam a fazer os deveres, e a Lucy não queria fazer os deveres. Não dava na hora de receber orientação. Eu só fazia assim. Mudar de sítio cada vez que tens um desafio. E eu sabia, eu tinha explicado, olha, agora tenho esse exercício para fazer, sempre que eu tiver vontade de explodir, eu vou trocar de mão, ok? Não me vou zangar. E depois acontecia, eu dizia em voz alta mesmo, cada desafio está aqui para me ensinar a evoluir. Ora, a terceira vez que eu mudei de mão, os dois, mamãe, estás bem? Está tudo bem? A Lucy só me fazia massagens aqui, não disse nada. Não disse nada, eu estou muito atento já. Então é isso, é só para vocês perceberem que a pessoa está tão atenta, mas tão atenta, que tu não precisas de dizer mais no momento em que está a acontecer, que elas percebem realmente tudo. Elas podem ser uns grandes aliados
para o adulto não ser o birrento. Por isso é que é mais importante para mim mesmo capacitar a criança que está fresquinha. O trauma não foi repetido tantas vezes quanto o adulto. A criança anterior ainda tem chance de ser recuperada, ok? Claro que a criança vem com os traumas geracionais, como já falamos, né? Tudo bem. Mas é nesse momento que nós podemos ajudar a criança, que ela está ali disposta a ouvir-nos, disposta a ter soluções, a ter opções. Ela é mais flexível que o adulto, ela é mais até inteligente que o adulto. Então, a perceber o que eu quero dizer? O adulto já está burro. Nós já somos burros. A criança não. Tá bom? Então, a criança é o elo que vai fazer a mudança. Isso é que às vezes vocês veem a dizer, a criança é a cura do adulto. E é a cura do adulto. Que tu capacitando a criança, então não vale a pena dizer, os meus filhos estão a sofrer de bullying, os meus filhos estão a ser tratados mal na escola. Não, não, na escola, sobretudo, eu estou a dar esse exemplo, que aconteceu muito com os meus também. Não vais lutar contra a escola, não vais lutar contra o professor. Para quê? Vais capacitar a tua criança para saber lidar com essa situação, porque quem atraiu isso para resolver, quem foi? Foi a criança. Se ela não tivesse isso para resolver nesta vida, como naquele papel do William Kiami ou de Lucy Savana, vamos dizer, ou de Yuri Rodrigues, né? Estou a viver a minha vida de Yuri Rodrigues, né? Se eu não tivesse isso para resolver nessa vida, eu não teria atraído aquilo. Eu seria um dos outros que não atraiu aquilo, estava na sala também naquele dia. Ok? Então, tem muito a ver com a espiritualidade, isto tudo. Mas muito. Eu sei que você já está num nível que você já pode entender isso. Se a religião dos pais impede a autorresponsabilidade, que é tudo mais nada do que eu alcançar a minha espiritualidade, eu assumir que eu tenho algo para resolver, eu assumir que eu atraí isso na minha vida, que nada acontece por acaso e que tem solução para tudo, e que se eu focar no negativo, vai acontecer que eu estou a cocriar, se eu focar no positivo, vai acontecer que eu estou a cocriar. Se a religião da pessoa impede isso, me desculpem, mas não é religião, é seita. Mascarada de religião. Porque não há nenhuma religião que te deva impedir de tu alcançar a tua espiritualidade, a tua divinidade, porque ela serve para isso, a religião. Ela serve, tu tens aquelas pessoas que recebem informação direta do divino, tens aquelas pessoas que precisam de um padre para o padre falar, então recebem informação indireta do divino. Está certo para toda a gente, ninguém tem que ser o máximo, não há um bom e negativo, não há. Mas aquela pessoa que está a transmitir a outra pessoa tem que estar conectada com a sua espiritualidade, não tem que querer dinheiro do outro, não tem que incutir pensamentos, crenças limitantes e mais bloqueios, né? Então, isto aqui é importante nós termos em conta isso. Sempre que houver um bloqueio a dizer, não, mas a minha religião impede, não avancem mais. Porque a pessoa não está pronta. Vai bloquear ainda mais. Aquele nó que existe de crença, de limite, de trauma, vai ficar pior. Tá bom? No outro momento, de outra vida, cada um seu processo, cada um sua evolução, a pessoa vai estar a se lembrar daquela pequena frase que foi dita pela minha para Domingas que não insistiu. Porque justamente não insistiu. Se tu tivesse insistido e chegasse a discutir para que até cada um faça a sua negatividade, né, um contra o outro, a pessoa não vai se lembrar nem sequer do que aquilo que nós dissemos. Então, às vezes plantamos só uma sementezinha. Ok, a semente ainda não apanhou raiz, não faz mal. Vai haver outras oportunidades para a semente transformar-se em raiz na terra, né? Vamos regar, tá bom? É um trabalho muito minucioso mesmo. Não é para dizer, mas eu sei, eu sou nananá. Só com as pessoas preparadas. Pronto, então é isso. Quais são as ferramentas? Ferramentas simples, ok? Eu tenho uma que eu gosto muito quando a criança, porque é uma das situações um pouco difíceis. Eu vivi isso com o William. Eu não sabia que ele era autista, não sabia que ele doía na cabeça, os ouvidos, não sabia nada. E nós fazíamos muito trajeto de carro. A partir do momento em que eu percebi o descobrir a vida, o relógio biológico, eu já não fazia mais nada. É incrível. Então, o William fez-nos passar várias vezes 2 horas no carro a gritar sem parar. E tu ias lá resolver. Ele não parava, e não parava, e não parava. E vocês sabem que foi graças a ele que eu comecei a descobrir a vida, né? Eu era pequenino, um bebezinho mesmo. E eu disse, pá, tem que fazer alguma coisa, conectei-me com o divino, fiz aquela meditação que se calhar fazemos no final outra vez daqui a pouco, de sair do meu corpo e ver de cima, ir até o universo, aí fazer perguntas e ouvir. Fiz isso durante muito tempo, até começar a ouvir a resposta do homeschooling, né? E eu até questionei, homeschooling o quê? E a voz, que eu acho que é a minha voz, né? Do meu eu superior, vamos dizer assim, do meu eu divino, do meu eu sem problemas resolvido, disse, ouve. E eu, vou ouvir.
não sei com quem eu estou a falar. Eu na altura pensava que fosse Deus, mas não tem como eu falar com Deus, né? Não estou assim tão envolvida espiritualmente. E então eu disse, mas homeschooling, com 1 ano. Não, homeschooling faz com 4 anos, não, com mínimo 4 anos, né? Não, com 1 ano. Oh, homeschooling. Eu fiz, peguei, juro, no mesmo dia comecei a fazer aulas com os meus filhos pelo YouTube, tudo que eu vos ensino no curso, fiz passo a passo. E aí que eu descobri que afinal funcionava. William, uma aula de 15 minutos, que era o tempo de concentração dele, deixava-me tranquila 3 dias, isto é, deixava de ser escandaloso, peixeiro. Eu tinha uma descrição do meu filho horrível, vocês nem sabem. Você vê William é insuportável. Nós chamamos mesmo insuportável. Mas só começou a acontecer depois dela abaixo chegar à nossa casa. Então, durante os primeiros dias de vida do William, ela era uma criança maravilhosa. Que eu, sem querer, fazia o que eu fiz com a Lucy. Dava-lhes um ritmo igual. Preenchia o relógio biológico dos dois. Sem querer. Mas o que aconteceu? Chegou a babá à França, cheia de frescuras, a fazer tudo errado, mas tudo errado. Aquilo ativou só gatilhos e gatilhos em mim que eu não sabia que eu tinha para resolver. E eu passava o meu tempo a gritar. Claro, o que o William começou a fazer depois da mãe ir embora? Ela nem ficou os 3 meses de visto que eu não consegui, não aguentei. E ele começou a gritar também, constantemente, para qualquer problema. Ele só refletiu aquilo que ele ouviu nos 3 primeiros meses de vida. Simplesmente. Okay? Então nós temos que ter consciência que não há culpas. Não há, eu errei. Fiz, erraste, isso é ótimo. Por isso é que aprendeste com o teu erro. Quiseste fazer melhor e dar a tua melhor versão. Okay? Não estaria aqui, eu nem estaria aqui se não fosse isso. Não. Então, é importante nós percebermos que não há ninguém que não vai errar, não há ninguém que seja perfeito, nem o adulto, nem a criança, não existe. Eu mesmo evoluindo espiritualmente a todos os lados, eu nunca vou alcançar o estado de Jesus Cristo. Okay? Mesmo estando no fundo é o meu desejo, mas nunca vou perceber porque que aquela pessoa que quer me sacrificar na cruz, eu tenho que ficar calado e para mim isto é um acto de amor, é um acto de sacrifício de amor para o planeta Terra todo, para várias gerações e várias gerações. Sabemos Jesus Cristo para entender a grandidade do gesto dele. Nós ainda estamos a tentar entender. Ok? Então, imaginem só, nós estamos a tentar entender isso a momentos do tipo, eu vou manter a minha calma, uma das técnicas é ter um adulto calmo, claro, resolvido, respirar fundo para te resolveres, ok? Para poder ajudar essa criança a ultrapassar a sua birra, mas sem eu me apropriar. Então, essa parte é importante. Eu não vou apropriar da tristeza da criança. Eu não vou apropriar do problema da criança. Eu não vou ser responsável no lugar dela. Não. Eu vou lhe ajudar a ela, sem fazer por ela, mas dando opções, dando trajetos, mostrando, fazendo a técnica do bebê gênio, seja o que for, para ela sozinha ser responsável da sua própria felicidade. Porque se cada vez que eu fizer uma birra, eu preciso da mamá, do papá ou de não sei quem, e no dia em que não estiver, como é que acontece? E depois não há certo, não é errado. O que é certo para um pode ser errado para outro. Então, dizer que está certo, que está errado, também não é a solução. A solução é por que isso está a fazer isso? Por que isso está a alcançar dessa forma? O que tens dentro de ti, a tua responsabilidade, para resolver? Porque, olha só, outra pessoa no teu lugar podia ter ouvido a mesma coisa, mas ter reagido de outra forma. Sim. Né? Então, tem a ver com tudo que eu vos disse desde o início. A programação de geração em geração. O facto de nós já conhecemos aquela energia daquela pessoa, é aquilo ativar em nós gatilhos que nós não resolvemos. Okay? Então, aquela pessoa só está a representar uma energia que nós já conhecemos e que precisamos de resolver, porque aquilo já temos mesmo. Yeah? Enfim, é isso que eu queria vos dizer, meus amores. Está tudo bem do vosso lado? Querem dizer mais alguma coisa? Algumas ferramentas que são boas. Se o cérebro está nesse nível de desconexão, o que ajuda mais a conexão do cérebro é a linguagem do adulto, claro, uma pessoa que fala, ou a música. Pode ser com palavras ou sem palavras. Isso ajuda o cérebro a... Ok. Por isso é que a musicoterapia, que é a terapia através da música, funciona muito bem. E estamos a falar, sobretudo, aqui em casos de crianças com necessidades especiais, que é muito mais difícil elas entenderem o que nós estamos a dizer naquele momento de explosão. Que elas, inclusive, acabam por se fazer mal a elas próprias, né? Vão contra a parede, batem a cabeça contra a parede, seja o que for, porque estão a sofrer muito. Aquilo que tem, aquela emoção, o cérebro já explodiu, mas o que está aqui dentro emocionalmente, porque eu estou fechado num corpo, né? Eu não consigo expressar o que eu quero da forma como eu quero, é maior ainda, tá bem? Então, musicoterapia, criatividade é importante. Então, basicamente, são as mesmas ferramentas para elevar o teu sistema imunológico.
Então, caso a criança esteja a começar a ficar doente, que tenha algum problema que seja que for emocional, alguma coisa que ela não aceitou, depois que ela está a começar a ficar negativa, está a começar a ficar doente, são as mesmas ferramentas, que é subir o sistema imunológico, ok? Para justamente ela começar a reequilibrar-se energeticamente. São as mesmas ferramentas. Aquela que eu vos ia dizer do carro, que eu acabei por não vos dizer. A criança está atrás, na cadeirinha do carro, e tu não podes fazer nada. Por exemplo, no meu caso, estava numa viagem de carro na autoestrada, não podia fazer nada. Não posso parar todos os 5 minutos para ir resolver o moço, como é? Ok, então a ferramenta ideal é perguntar se a criança, ou tocares, né? Fazes assim, na cadeira, tocas no cotovelo e dizes, cotovelo, bebê mesmo, cotovelo. Ele está, calmo, aquilo não te atinge. Ombro, cabeça, e tocas a cabeça da criança. Nariz, boca, joelho. Esse toque, com a nomeação, vai permitir, calmo, né? Calmo, tudo calmo, que a criança se reconecte também. Quando a criança está à frente de ti e está a fazer uma birra, tu podes fazer a técnica do bebê gênio, que é tocar também. Cotovelo, ombro. Ou aquela assim, estou-me a sentir bem, eu estou-me a sentir bem, eu sou corajoso, eu sou forte. Isso do toque, seja assim, ou tocando e nomeando os membros, é uma das boas ferramentas também com crianças que têm dificuldades com a linguagem e que trabalham mais com toque, tá bom? Como os bebés. Os bebés. Então, claro que sempre vais ao nível da criança, pões ao nível dela, eu acolho a tua emoção, tu estás a sentir a frustração, eu acolho a tua frustração. Tens duas soluções, ou várias, né? Mas vamos dizer, tens duas soluções, são muito pequeninos ainda, quando estão a começar a perceber isso tudo, né? Ou ficar mal e continuar, podes ficar doente, tu é que sabes. Ou então, vamos encontrar uma solução para tu ficares bem e conseguires fazer aquilo que tu queres fazer. Claro que eu vou escolher fazer aquilo que eu queria fazer. Ou então ficar bem. Então, essa frase de vamos encontrar uma solução juntos para tu ficares bem e fazeres o que tu querias fazer, normalmente, eu quero. Ok? Então, o primeiro passo, respira fundo. Sempre olhando nos olhos da criança. Respira, senta a flor. Sopra na vela. Senta a flor. Sopra na vela. Cheira o campo de flor. Sopra no bolo de velas. Tem muitas velas. Cada um depois pode fazer como quer. Eu crio uma história mesmo à volta, né? Da criança. Eu gosto. Mas aquilo sai sozinho, intuitivamente, improvisado, então não sei explicar bem, mas é basicamente. Outra gente, teu último aniversário, quantas velas eram? Eram 3, está fixe. Agora só para nas 3 velas. Cuidado, hein? Ok, e eu faço mesmo a técnica do bebê gênio, né? Que é mostrar o caminho. Porque aos poucos vai conseguir se acalmar. Porque se ela não fizer esse caminho, ela não vai te ouvir, não vai achar que a tua solução é uma solução. O cérebro dela não está apto para receber uma solução. Ela quer a solução, mas não percebe a solução. Então, primeiro temos que permitir que o cérebro perceba a solução. Então, aí dizemos, agora como é que deves fazer? Trabalhar a paciência, porque às vezes, muitas vezes a birra é falta de paciência. Então, sempre aquele gesto do vamos pensar juntos, mesmo que já sabes a solução. Vamos pensar juntos. Já sei. E se pudéssemos, por favor, e se descansássemos um pouco agora? E se ouvíssemos um pouco de música? Vamos dançar juntos agora um bocadinho? Seja o que for que seja o problema da criança, e nesse sentido, né? Por exemplo, a criança quer ouvir música. Eu tinha isso hoje, quando eu fui tratar da minha pele. A criança era super criativa, mas dava para ver. O que estava acontecendo? A mãe estava a ouvir fones, enquanto estava tratando da minha pele, estava a ouvir música nos fones, mas não deu à criança. Se ela tivesse dado à criança, aquela criança ia ficar bem calma, bem tranquila, que ela está se a preencher no momento de solidão. A menina precisava de criar, ela precisava de criar. Inclusive, já no final, já foi buscar, enfim, o seu material para criar. Mas não tinha canetas, não tinha nenhuma cor, não tinha direito a isso. Se ela tivesse direito a isso, sido capacitada para poder usar, ela teria sozinha encontrado uma solução para não chegar a extremos, como eu estava já a ouvir. Eu estava no momento de relaxo, depois tinha uma minha... Eu não estou a relaxar nada hoje. Enfim. Então, para dizer que elas próprias vão percebendo as ferramentas, porque lá está, são as tais atividades que nós damos para fazer, dentro do relógio biológico. Ok? Dizer que eu digo sempre, essas atividades são todas terapêuticas. A musicoterapia, a artoterapia, a terapia ocupacional, quando fazem a vida prática, isto é, o momento de participação no relógio biológico. Há momentos de expressão corporal, de relaxamento, de yoga, de meditação,
Estamos no método Waldorf, já também é terapêutico esse método e é o método mais espiritual que existe. Ele explica a espiritualidade desde a infância, às crianças, ok? Então tem tudo uma coisa a ver com a outra, está tudo interligado. Já falei muito. Eu própria também faço birras. Sim, entendo. Deu para analisar e para chegar à conclusão que muitas das vezes sem ter essa consciência. Uma consciência de que, principalmente, a mim no meu caso se eu estou num convívio com alguém e Uhum. de alguma forma eu já tive algum bate-boca com essa pessoa, Yeah. eu já não vou passar palavra a essa pessoa. Ok. Estás a mandar as energias, né? Para a própria pessoa poder reagir. Entendo-te perfeitamente. E isso tem a ver mesmo com uma programação que foi feita de como reagir, porque existem várias opções e a opção que te foi dada é não reajas, não digas nada, que isso funciona muito Sim, melhor. E realmente sim, funciona, né? Para quem está zangado. Mas existem outras soluções positivas, né? Que é nós irmos sim. dentro de nós, resolvermos-nos, sermos responsáveis para aquilo sair para a vida toda, para não termos mais problemas com aquela pessoa, né? E aqui tu podes fazer um oponopono para a pessoa. Já, pois, Yeah. tenho Eu feito. estou de uma forma ainda muito poderosa para isso, para resolver relações. Mas agora, Yuri, eu resolvo, faço o Ho'oponopono, resolvo, mas a Resolver a outra pessoa pessoa, também, sem querer, tá bem? sempre que se encontra comigo, é do tipo, quer dizer, eu resolvi, estou num sítio com a pessoa, por mais que não, aquela pessoa para mim já não tem nenhum significado. Só que a pessoa, por saber que, epá, já tivemos essa indiferença, para me chamar a minha atenção. Claro, vai continuar a ativar os gatilhos dentro de ti para ver se funciona, mas dessa vez não vai funcionar mais. Então ela vai acabar por desistir, olhar para dentro dela. Ou então Yeah. continuar com os seus problemas e julgar-te de outra forma, porque quem julga o Sim, outro, tipo, mesmo se estás a portar-te bem, vai te julgar mesmo assim, encontrar uma maneira, né? Mas aqui não te sim, faz sim. nada. Ok? Então, ela Pois, tem outras, é outra pessoa com a sua programação, com os seus problemas geracionais, com os seus traumas, que às vezes não tem nada a ver contigo mais. com os seus problemas A sua emocionais, com criança os seus interior ferida, exato. Então, não tem a feridas, ver tudo. contigo. Só que tu representavas essa energia que ela tem que tratar dentro dela. Tu já resolveste a energia. Então, Yeah. não reagindo mais, não criando a energia ao contrário outra vez, aos E o poucos pior vais de tudo, desfazer. o pior de tudo é que essa energia, ela passa também para outras pessoas. Totalmente, totalmente. Porque se calhar olha, quantas vezes nós estamos num convívio em que tem pessoas que estão a discutir, mas nós vamos lá interferir e começamos também a tomar partido. Yeah. O assunto não era nosso, mas não era nosso. Por quê? O que é que nós dizemos? Lembram-se a história de Adão e Eva, né? Sim. Pronto. Não é só uma história, tá bem? Só que a maneira como nos foi contado transformou-se em história. Tudo que existe na vida tem um fundo verídico e tem uma fantasia criada por cima, tá bom? Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é uma coisa muito fundamental. É uma ressurreição da natureza. Foi traduzida Uhum. para a ressurreição de Jesus Cristo. E não só Jesus Cristo. Muitos noutras religiões também viveram a mesma coisa. Mas representa a natureza renascer. Ok? É a origem da coisa. Aqui nós temos o Adão e Eva também. O Adão e Eva, babadi pati, batati. Então já fazer a história está na minha cabeça também. Ok. Vamos pensar de outra forma. Cientificamente. Houve dois seres vivos, ok? Na certeza que houve mais do que Adão e Eva, né? Mas pronto. Houve os primeiros seres vivos que foram criados, né? Que foram feitos, seja lá qual for a forma como foram feitos, que isso já tem a ver com as nossas crenças, né? Que criaram outros seres humanos, que criaram outros seres humanos, e nós estamos aqui hoje. Então, nós viemos todos da mesma família. E podemos ir mais longe. Graças ao Big Bang, né? A explosão que houve no buraco negro, né? Aquela coisa toda dos dinossauros e a explosão que houve, criou-se Uhum. o sistema solar. Então, se nós formos Uhum. pela física quântica, é o mesmo átomo que nos criou a nós todos. Então, viemos da mesma origem. Então, Uhum. nós estamos todos interligados uns aos outros. Uns mais Uhum. próximos, outros menos próximos. Nós estamos todos interligados. Ok. Então, nós temos todos a capacidade de nos curar uns aos outros. Por isso é que vocês podem usar o Ponopono. Por exemplo, alguém vem nos contar uma coisa, ok? Negativa.
A coisa foi ter convosco. Quer dizer que vocês assumem a responsabilidade de curar aquilo, de uma certa forma, aquilo está ligado a vocês também. Senão ninguém teria vindo ter convosco a contar-vos uma história que não é vossa, negativa, porque estamos Pois. todos interligados. Por exemplo, quando o William, né, ou a Loriana tiveram aqueles problemas da escola, ok? Nós podemos fazer um Ho'oponopono, porque de certa forma eles vieram trazermos isso para a nossa casa, para a nossa energia, para o nosso campo energético, ok? Ok. Então, nós curando o nosso campo energético, nós estamos a curar toda aquela ligação em nós que existem, direta ou indiretamente, com aquela história. Tá bom? Por isso é que é sempre o primeiro passo. Os meus filhos não fazem oração à noite. Eu não quero que eles estejam numa religião. Eu quero que eles decidam, sabem que eu sou da opção de escolha. Eles decidem qual é a maneira que eles fazem. Então, eu dou várias opções. Já falamos do Pai Nosso, já falamos de muitas coisas, claro, mas não foi isso que eles decidiram fazer. O que eles mais gostam é o Ponopono. Eles amam o Ponopono. Então, à noite, antes de dormir, eles fazem o Ponopono. E depois eles dizem, eu amo o planeta Terra, eu amo todos os habitantes do planeta Terra. Fazem isso sozinhos, eu não ensinam essa parte. Eu amo toda a gente, eu amo os gatos, os cães, as plantas. Mas isso para mim já é uma oração maravilhosa. Por quê? Porque ao dizer isso, eles estão realmente a mandar essa energia para toda a gente. E como eles são seres de luz, porque são crianças, funciona mais ainda, porque eles têm menos coisas para resolver dentro deles, como nós. Né? Que bloqueiam o nosso caminho. Pois. Então é isso, meus amores. A criança não faz birra, a criança reflete o que nós já fazemos conosco e a criança procura soluções e está a pedir, por favor, ajuda-me a um nível de tipo grave. Já está grave, a situação está super grave. Se tu não fizeres nada, eu vou ficar doente. Com certeza. Yuri, Sim. tem mais uma questão. Por exemplo, uma criança que, quando, por exemplo, basta a pessoa lhe dizer, fulano, não mexa aí. Ele já começa a fazer birra. Uhum. Então tu não vais Ele dizer não basta lhe faz, dizer vais dizer o quê? Podes largar isso, por favor? Mas diz, Ou... não, mas diz mesmo o que é que tu queres que ele faça. No sentido em que foca não foca no que ele não está a fazer de errado, foca no que ele podia fazer de bom. No sentido em que eu prefiro que tu vais dançar, eu prefiro que tu pegues naquela coisa ali. Ele vai querer pegar na mesma, né? Então, dás voz ao que ele está a fazer, daí a observação. Ele quer pegar numa coisa que não pode, mas olha, se tu fores pegar naquilo, ele também normalmente não pega, né? Isso é uma coisa que ele pega toda hora. Esse cara vai ser melhor para ti. Dá-lhe a opção mesmo. Não esperar que ele obedeça e que seja um pau mandado, né? Mas que ele pense. Então, quando nós dizemos stop, não faz, estamos a tirar o livre-arbítrio da pessoa. Se nós damos voz ao livre-arbítrio e dizemos, olha, aquilo tu podes, aquilo tu podes. Meus filhos, quando fazem uma coisa errada, eu digo, ou eu prefiro que tu faças de outra forma. Eu não sei o que dizer. Eu prefiro que tu faças de outra forma. Será que há outra forma para fazermos isso? Às vezes não sei o que é outra forma, mas ele vai pensar uma solução. Eu também vou pensar. Então, o não, quando eu já tenho uma carga muito grande do não, já não basta quatro nãos. Quatro nãos. O primeiro não já é o quarto de muitos nãos. já está... meu Aquilo Deus. está a flor da pele, tipo. Tá Qual é o adulto fora, que vai ser bem... diferente comigo? Pá. assim, ninguém me respeita. Yeah. Ninguém me respeita. Não respeita os meus horários de sono, a minha alimentação, a minha saúde emocional. Então, para dizer para fazer não. Oh, não posso fazer nada. Já está uma criança Yuri, revoltada. quando a criança está sempre a gritar, é porque ela também reflete isso. Alguém em casa também está sempre a gritar. Depende, meu amor. Pode ser que seja o período sensível da linguagem. Lembra que cada período sensível é uma janela aberta para o desenvolvimento daquilo, né? Só que ele começa com o contrário daquilo que vai alcançar. Então, se a criança estiver no período sensível da linguagem, ela não vai falar, ela vai gritar, vai ser tudo à toa. Ela está-se a construir. E quando eu ouço isso, tu vês a diferença. Depois do momento, tu sentes a energia da criança, né? Se é positiva, se é negativa, se vem carregada ou não. E tu dizes logo aos pais, ó, aquela criança está a ser cantora, ou está para cantar. Hã? Não está propriamente zangada, às vezes, né? Mas fala assim, a gritar, expressa-se assim, a gritar. E não é porque o adulto às vezes faz, é porque ela está no período sensível da linguagem. Num dia de socialização, ou num momento de socialização daquele relógio biológico daquele dia. Ou é nesse momento que ela vai focar em conseguir passar do à toa, a gritar, está à procura de uma musicalidade na linguagem, o ritmo dela na linguagem, para enfim encontrar, alcançar e começar a expressar de forma
né? Porque para dizer uma palavra eu tenho que pensar na palavra ao momento, né? Que acontece aqui, né? E a minha boca tem que articular para conseguir passar a isso, que é a finalidade do período sensível da linguagem. Eu conseguir falar e as pessoas entenderem. Ok. Então pode ser isso também. Por isso é que temos que sempre verificar e observar se o que Bastante. está a acontecer. Ok. Primeira coisa que vocês observam é o período sensível, o período, a dose do relógio biológico e os gestos psicomotores da criança. Tá bom? Tá bom. Namastê, turminhas, Namastê. Emília. Namastê. Beijo para as vossas filhotas. Obrigado. Tá? Yuri. Bom fim de semana, cheio de boas energias, com muito amor, muito carinho. Ok. Recebo. Recebo Tchau, meus amores. na mesma frequência. Yeah, isso mesmo. Continua assim, vais atrair tudo o que queres na vida. É mesmo isso. Bisous, meus amores. Bisu.